gente recebe hoje aqui no Matinal a economista do INSPER e doutora em Teoria Econômica, Juliana Inhas. Juliana, tá pronta? Tá aí com a gente? Bom dia e seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, Bia. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos lá, a gente tem falado aqui bastante, né, sobre o caso do Master, mas a gente queria trazer também um aspecto econômico, né? A gente fala sobre o temor que tem em Brasília, dos desdobramentos políticos, quem que pode aparecer, mas a gente queria explicar aqui para nossa audiência, né, por que que teve essa intervenção do Banco Central, por que que não houve uma solução econômica. Então preparamos aqui umas perguntas, mas fique à vontade também para ajudar a gente com esse tema que é um pouco mais espinhoso, para as pessoas entenderem esse outro aspecto. E para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, por que que veio essa liquidação. A gente ouve aí, antes da liquidação, teve uma discussão toda sobre a compra pelo Master do BRB. Então, o que que levou, o que que a gente pode dizer pelo que se sabe publicamente, né, pela decisão do Banco Central, foi má gestão de risco, foi problema de liquidez, o que que, como é que você poderia explicar isso para o nosso público, Juliana? O que que te chama mais atenção desse caso, nesse aspecto? Muito obrigada. Então, primeiro eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema que é tão importante, de fato. Acho que o Banco Master deixa muitas lições para investidores no geral e não precisa ser um grande investidor para hoje ter que ficar atento a algumas coisas dentro desse mercado. Acho que no caso do Banco Master, a gente tem aí um conjunto de fatores que explicam esse desfecho, que é, aliás, assim, se a gente for pensar, né, do ponto de vista amplo, econômico, político, institucional, está longe de acontecer, né? Mas pensando do ponto de vista político, econômico, ou pelo menos das operações financeiras do Banco Master, elas foram liquidadas por conta de um conjunto de fatores. Acho que você citou dois que são importantíssimos. Tem uma má gestão de risco dentro do patrimônio do Banco Master, então eram ativos muito arriscados, né? Para que o banco conseguisse oferecer a rentabilidade que ele oferecia, ele precisava se arriscar bastante, então isso fez com que o risco crescesse absurdamente, isso gera uma percepção de que esse risco pode se alastrar pelo sistema, e esse é um ponto que o Banco Central ficou bem aflito e certamente foi um dos pontos aí que levaram, né, e impulsionaram fortemente essa decisão de liquidação. Mas existem outros fatores, né? Existe uma questão de liquidez. O Banco Master ele não tinha ativos líquidos o suficientes para conseguir, na verdade, liquidar ou gerar caixa em momentos de maior crise, de maiores necessidades. Teve um problema todo de transparência, porque muitos dos relatórios que eram reportados, eles eram diferentes da realidade do banco. O Banco Master também acabou entrando em outras jogadas, outros tipos de negociações mais arriscadas, e isso também trouxe, né, pensando inclusive em aquisição de bancos menores, né, em diversificação de portfólio, isso trouxe bastante acréscimo de risco. E a gente não pode esquecer que dentro dessa história também tem toda a questão de uma possível e muito provável fraude, que ainda está sendo investigada, mas que envolve inclusive o próprio BRB, né, em parte, toda aquela história de ativos que não existiam, que constavam como se fossem carteira, foram vendidos para o BRB. Então, acho que tem um conjunto de fatores que explicam esse desfecho. E é óbvio, né? O Banco Central vai e liquida esse banco, porque naquele momento, passar a gestão para outro banco, no caso o BRB, poderia gerar um contágio do sistema e o desfecho poderia ser bem pior do que esse que a gente viu, que aparentemente ainda está um pouco mais focado. Juliana, obrigada mais uma vez aqui por estar conosco. Juliana, recentemente, no almoço de final de ano dos banqueiros, ali organizado pela Febraban, o que se viu foi um elogio público do Isaac Sidney, que é presidente da Febraban, ou seja, está respaldado pelos banqueiros que estavam ali sentados, um elogio público ao Galípolo, presidente do Banco Central, né? Não mencionou o caso do Banco Master, mas todo mundo sabia que ele estava se referindo ao fato de o BC ter feito essa liquidação do Master. E nos bastidores, muito incômodo com algumas questões. Com como é o funcionamento hoje do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, e também com um questionamento assim,
o BC de antes não poderia ter agido, deveria ter agido, né? Ou seja, seria o Campos Neto. Então, eu queria te perguntar assim, duas coisas. A primeira sinais de alerta já haviam sido emitidos antes a ponto de que fosse desejável que o Banco Central tivesse tido uma atuação ainda anterior à que a gente viu, ou não, assim, na sua análise com relação às informações que a gente tem disponíveis, é claro, né, até o momento. E também com essa discussão sobre FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que deve ter de mudança nessa discussão a partir de agora, em razão do Master? Bom, de fato, acho que existe uma percepção, e o mercado fala muito disso, sobre o quanto poderia se ter antecipado o desfecho, né, ou pelo menos essa situação mais periclitante do caso do Banco Master. A gente já tinha sinais de alerta? Tínhamos, né? Os sinais talvez mais públicos e evidentes vieram em fevereiro desse ano. Olhem o tamanho, né, do espaço que nós tivemos entre o mês de fevereiro e o mês de novembro, que foi onde a coisa realmente se desenrolou. Então, a gente teve, inclusive, nessa gestão do Banco Central, um atraso, uma demora, e muita gente critica, inclusive, qual foi o tamanho da proatividade do Banco Central nesses últimos meses em tentar conferir, né, talvez elementos, provas, não sei que nome a gente pode dar, para conseguir tentar contornar ou efetivar essa liquidação antes. Existe sim uma percepção de que sinais de alerta também tinham sido dados antes. E na prática, né, quem acompanha mercado, e certamente vocês podem confirmar isso, a gente percebia que tinha coisas erradas, né? Porque a gente sabe que esses bancos precisam se capitalizar, eles precisam pegar emprestado para conseguir fazer os investimentos. Para fazer isso, eles vão ter que pagar uma taxa de juros que não faz sentido ser muito distante daquela que todo o resto do mercado paga. E se você tem uma distância muito grande, é porque o risco está muito grande. Então, até o investidor, que não precisava ser tão qualificado, percebia que tinha alguma coisa diferente, né? Então, acho que tinham sinais de alerta, sim. A questão é que o banco tem, nesse aspecto, falta de transparência, você tem fraudes ali dentro, e a gente tem um efetivo que, querendo ou não, dentro desses órgãos como o Banco Central e outros órgãos regulatórios, que não é tão grande. Então, isso atrasa, dificulta realmente esse tipo de execução. Agora, quanto ao FGC, todo mundo, na verdade, está preocupado porque percebeu que esse tipo de caso pode ser reeditado, né? Nada impede que outros bancos também tenham similar comportamento, ainda que em frações ou proporções menores. E aí é óbvio, quando o Banco Master fez o que fez, ele partilhou com o sistema inteiro o risco, porque ele jogou isso a conta dessa sua gestão muito ruim, dessa falta, né, de ética dentro da gestão. Ele jogou esse risco para todos os outros bancos, todos os outros signatários da FGC. Então, hoje o que acontece é que tem um monte de banco que está ajudando o Master a pagar a conta. Vão ser ressarcidos? Talvez sim, depende de como é que isso tudo vai ser liquidado, como é que isso vai ser devolvido ao FGC. Mas, querendo ou não, eles hoje têm um risco maior, eles têm um recurso menor ali para ser utilizado. Então, isso leva, sim, a discussões de como é que você, inclusive, partilha o risco com o próprio investidor. Porque o próprio investidor tinha também, talvez, essa percepção. Quem investiu no Master sabia que estava muito além do mercado. Então, acho que isso traz aí uma discussão, sim, mais ampla de como é que o FGC deve ser utilizado e como é que você, inclusive, consegue partilhar, né, a responsabilização de casos como esse, evitar casos novos, mas mais do que isso, porque o sistema nunca vai ser infalível, tentar entender como é que você também partilha riscos, porque muitos dos investidores estavam, inclusive os fundos aí, as grandes gestoras estavam bem cientes de que aquilo era uma oportunidade bem discrepante dentro do mercado. Juliana, muito obrigada por esse esclarecimento. E antes da gente encerrar, você começou sua fala aqui falando sobre como isso pessoas pequenos investidores poderiam perceber e evitar esse tipo de coisa. E tirando a questão do Banco Central, que você respondeu a pergunta da Bia, e o que a gente está falando aí sobre coisas evidentes para quem já está acostumado e faz grandes investimentos. Então, para a gente encerrar, o que pequenos investidores podem notar quando há uma certa anormalidade para evitar que as pessoas coloquem seus dinheiros em outros e possíveis novos bancos master, né? Quais são os sinais aí para pessoas que investem em menor proporção? Sua pergunta é perfeita e cirúrgica, porque realmente acho que o que a gente tem que mais entender no caso do Banco Master são as lições que ficam.
E para que a gente evite, né, grandes problemas no sistema, porque dessa vez a gente conseguiu contornar. A questão é que em outros momentos talvez seja muito mais difícil de fazer isso. Né? Acho que a primeira coisa é que no caso do Banco Master, ficou evidente que existia, como eu já mencionei, uma distorção muito grande entre o que o mercado pagava e o que o banco oferecia. Esse é o primeiro sinal de alerta que o investidor tem que ter. Né? Se a gente está oferecendo um ativo de baixo risco, que era o que se vendia, né, como ideia no caso dos ativos do Banco Master, desses produtos, a gente deveria ter uma taxa de juros muito mais próxima ao mercado. Né? O Banco Master chegava a pagar ali 180%, 140%, 160% do CDI. É uma distância muito grande. Quando outros bancos maiores, um pouco mais sólidos e com uma gestão mais pé no chão, pagavam 100, 100 e pouquinho. Né? Então, acho que esse é um primeiro indício. Retornos muito grandes ou muito discrepantes, eles são um sinal de risco muito maior. E aí você tem que ver se o que você está realmente comprando, né, aquilo que está sendo oferecido, condiz com essa lógica. O segundo ponto é sempre prezar por transparência. Né? O Banco Master já dava sinais de que tinha uma gestão um pouco transparente já fazia um tempo. Então, esse é um outro ponto que o investidor tem que ficar de olho. Né? Como é que esse banco reporta suas informações? Né? Quais são os indícios? E aí, nesse aspecto, não tem como fugir de estudar um pouco o contexto, né? A gente não escapa, no final das contas, de conseguir compreender melhor a situação dessas instituições, né? Então, acho que transparência, é olhar, né, os informativos, é acompanhar a rotina desse tipo de instituição. Então, se você quer fazer um investimento assim, que parece, né, a galinha dos ovos de ouro, e você aposta muito nele, fica de olho um tempo, né? Vê se realmente é um banco sólido, vai olhar as informações, né? Porque no mercado, como a gente já mencionou aqui, existiam vários indícios, né, de que nós tínhamos ali questões. E aqui o último ponto, muito provavelmente o FGC agora deve endurecer um pouco em algum momento as regras para coberturas desses tipos de papel, né? E muitas vezes, inclusive, tem vários tipos de investimento que não tem FGC. Né? Então, as pessoas também não podem se iludir achando que qualquer tipo de investimento vai ter o fundo garantidor, porque já não é assim. Talvez a gente veja um endurecimento das regras. Então, muita calma. Né? Esse ouro que brilha muito fácil, com uma rentabilidade extremamente elevada, que parece ali uma grande oportunidade, pode, na verdade, ser uma grande armadilha. Se você tem um dinheiro, você está colocando todo o seu capital nesse tipo de investimento, você corre um grande risco de perder. Não tem almoço grátis, né, Juliana? Como a gente costuma dizer, né?